Boa tarde a todos. Está alto, né? Eu já falo alto. O celular aqui não é pesca, não. É para controlar o tempo, que eu sou professora. Isso mesmo. Bom, como o Luci já apresentou, me chamo Ednice, né? Eu sou professora da UNEB. Até 1 ano e meio atrás eu era professora da UESC, da Universidade Estadual de Santa Cruz, que está localizada no litoral sul da Bahia. Né? Por isso, parte do que eu vou apresentar aqui, um resultado de pesquisa que visa mostrar os efeitos dessa emergência climática, né? Que está colocada aí, está posta, é inequívoca já. Ele vem parte dos meus estudos que foram desenvolvidos ainda na Universidade Estadual de Santa Cruz. Mas antes eu gostaria de agradecer o convite, né, feito por Patrícia para estar aqui hoje participando dos 30 anos do SEI. A gente faz parte de uma rede que chama Rede de Cidades Médias e Pequenas. Essa rede, desde a sua origem, né, desde o seu nascimento, ela tem o apoio do SEI, né? Então a gente hoje vive mais de 15 anos aí realizando os nossos eventos com o apoio da SEI. Então é extremamente importante e é significativa a minha participação aqui hoje. E agradeço também em nome da Rede de Cidades Médias e Pequenas, que aqui também representa os meus colegas. Esse é um tema caro, um tema que para 20 minutos eu vou tentar ao máximo, né? Eu não vou aqui inventar a roda. Aqui, por se tratar de um evento cujo a temática é o planejamento, então eu trouxe mais ou menos um trabalho que a gente desenvolve realizando oficinas e mostrando aos municípios que é possível planejar a partir do que já está posto nas plataformas do governo federal, do governo estadual, que, portanto, é possível que eles adentrem os editais que são postos pelos ministérios da cidade, desenvolvimento regional, por alguns órgãos e secretarias do governo, a partir desse material que está disponível. Então, é mais ou menos o que eu vou mostrar aqui, conjuntamente com algumas pesquisas que a gente desenvolve junto com o CNPq. Aí. Começou. Então, aqui, professora, né? Então, eu vou trazer um pouco do que embasa, né, as minhas falas, do que embasa as minhas pesquisas. No primeiro lugar, eu trago o professor por tratar de uma área que é uma área física, né? Eu sou da área da geografia física, e é mais ou menos trabalhando com as questões ambientais. Então, o professor Carlos Nobre, muitos de vocês já devem ter ouvido falar, um importante climatólogo do INPE, ele que nos chama a atenção quando diz que a gente deve mudar o foco, né? Não falar mais de mudanças climáticas, porque a mudança dá a entender que é uma coisa que vem mais lenta, não. A gente já está vivendo, de fato, a emergência climática, né? Que é algo que está se dando mais bruscamente, muito rapidamente, onde a ciência tem mostrado aí há mais de 2 séculos que isso não é fake news, que isso não é terrorismo, que a gente, de fato, precisa se debruçar sobre essas questões, principalmente em estados como o nosso, que tem 417 municípios, onde mais da metade deles são municípios pequenos, né? Municípios aí que a gente está falando de aproximadamente 5, 6 mil pessoas, com no máximo 20, 22 mil pessoas. Então, a gente precisa pensar como é que a gente faz políticas para chegar até esses municípios. Eu acho que não é para chegar. Na minha visão, tem que vir deles para cima, né? Então, eu acho que toda a política proposta, ela precisa chegar ao município, ser discutida, gestada. Então, a gente traz, né, para uma instância maior, para a gente fazer as adequações. Eu acho que muito do que a gente coloca, do que a gente tem pesquisado, versa sobre essa questão. Olha a tecnologia. Então, o que está posto até agora, né, até o momento aí pela ciência, são todas essas evidências climáticas. E aqui eu vou tratar dessa última. Dessa última aqui, que são os eventos extremos, que é o que a gente vem estudando, né? Os eventos que vem se dando cada vez mais de uma forma mais intensa e agressiva e afetando diretamente as populações mais vulneráveis, que são as populações que, de fato, a gente tem que se preocupar quando trata dessa temática. Então, os pilares que baseiam as nossas pesquisas são esses 4, né? Então, a gente tem a ciência, porque a gente precisa de um aporte teórico-metodológico.
A gente tem as pesquisas que estão postas por parte das 3 esferas, que são a esfera federal, estadual e municipal. Na outra ponta, a gente tem a questão antrópica, que somos nós, né? Essas atividades e toda essa questão da emergência climática, ela surge a partir das atividades humanas que têm sido desenvolvidas no planeta. Então, portanto, a gente precisa se preocupar com essa questão, seja desde a escala mundial, como a ONU propõe, e a gente vai ver aqui que essa é uma discussão que parte, de fato, de uma escala mundial, mas que tem um rebatimento local, territorial extremamente importante. E, por fim, pensar a questão do futuro também, né? Porque se a gente pensa a questão do desenvolvimento sustentável, como o Luci falou, a gente não está pensando só para o agora, a gente tem que pensar isso para o futuro também. Então, que futuro é que a gente vai deixar para essa geração que está chegando aí agora, né? Como é que a gente faz com que essas pessoas acompanhem essas discussões? Porque eles podem acompanhar isso. Hoje de manhã eu fiquei até feliz quando vi, esqueci, acho que é professor Juazeiro, né? Que falou sobre a questão da tecnologia, né? Chegando inovação nas escolas. Eu acho que é preciso. Eu acho que é preciso que essa inovação tecnológica chegue e que as crianças aprendam a mexer nos sites do INPE, da NASA, que são sites extremamente educativos e interativos. Então, isso faz com que o lúdico leve a eles também a pensar nessas questões, que são questões também emergentes. Nesse contexto surge a pergunta, né? Por que então contextualizar? Eu aqui não vou falar de das questões mais profundas que embasam nessas questões da emergência climática, mas eu acho que é necessário contextualizar. E aí eu trago aqui principalmente essa questão, que é uma questão de sobrevivência humana mesmo, né? Eu acho que quando a gente pensa na questão da emergência climática, todos nós, acho que ao longo dos últimos 30 anos, temos sentido de alguma forma alguma mudança, né, no clima. A gente sente que em determinadas épocas do ano, né, a gente tem sentido mais calor do que o normal, ou a gente tem sentido mais frio onde não deveria ter, né, do que o normal, tipo Salvador, né? Então, eu acho que são questões que a gente tem que se debruçar de fato, porque isso pode ser sentido por qualquer pessoa. Passando disso, eu trago aqui, acho que ficou um pouco clarinho, mas é preciso contextualizar a partir de quando é que esse tema ele chama a atenção, não que ele não venha sendo discutido. Daqui a pouco eu vou mostrar que essa discussão ela veio desde 1880, quando se encontra a primeira base de dados, né, que diz respeito à questão do aquecimento global. Então, a partir daí, a ciência vem acompanhando, né, como é que tem se dado esse aquecimento, a partir principalmente dos gases de efeito estufa. Não sei se o professor Gabriel vai tocar nisso, mas acho que ele é dessa área aí. Então, vai também falar como é que a gente pensa, né, melhorar a questão, principalmente energética, do nosso país, para que a gente possa ter cada vez mais, né, menores níveis de emissão de gases do efeito estufa aí na atmosfera. Então, essa questão ela surge inicialmente e de forma mais ampla, com a participação de mais de 170 países, em 1972, né, na Conferência de Estocolmo, quando se discute pela primeira vez o conceito de desenvolvimento sustentável. Ali foi gestado essa questão da ideia da sustentabilidade do planeta, mas isso só vai ser de fato discutido, implementado e colocado dentro das políticas a partir de 1982 aqui no Brasil, 92 aqui no Brasil com a Eco Rio 92, é quando esse conceito ele chega, ele começa a ser difundido e a gente tem que se preocupar. Mas não é o desenvolvimento sustentável pelo desenvolvimento sustentável. É para quê, por quê, né? Então, são questões que a gente tem que se fazer, tem que se perguntar quando a gente discute a questão do desenvolvimento sustentável. Estou falando rápido porque são muitas coisas que eu preciso dizer e o tempo é curto, né? Então, nesse sentido, a emergência climática, como eu falei, os números nos mostram que a gente não pode mais duvidar, né? A gente não pode questionar, porque os dados estão postos, a ciência tem nos comprovado a cada dia que essa é uma questão política importante que deve perpassar, e já está perpassando, eu vou mostrar também, algumas políticas que estão dentro do plano plurianual, aí de 24 até 2027, dentro da Agenda 2030, dentro das 17 ODS, então que, portanto, está já inserido dentro das políticas e que a gente precisa fazer com que isso chegue até os municípios, não só as cidades médias, a capital, mas também as cidades pequenas do nosso estado. Então, nesse sentido, como eu falei, a gente tem aqui evidências que vêm desde 1880, né, que dizem respeito ao aquecimento, aquece de um lado e derrete do outro, né? E desde 1978, na Antártida, já tem bases de cientistas, né, inclusive com cientistas brasileiros,
que participam dessas pesquisas. Lá na UESC, de onde eu venho, a gente tem na geografia 2 professores que participam dessa base da Antártida. Então eu tive durante muito tempo a possibilidade de discutir, de aprender com eles o que era visto lá, né? Por que é importante essa discussão, porque que de fato não é só mudança, é uma emergência do que a gente deve tratar dentro das políticas. E por que isso é importante não só a nível mundial, né? Porque embora o Brasil esteja lá figurando, acho que no 35º lugar de emissão de gases de efeito estufa, mas de qualquer forma a gente está emitindo, de qualquer forma isso está retornando, né, num efeito devastador para a população. Principalmente numa questão que eu não vou tocar, mas acho que a professora Sandra vai, que é a questão da saúde, né? Então eu acho que não é só um aumento da temperatura, não é só um evento extremo, uma chuva, uma enxurrada, um deslizamento, mas é também afetar a saúde diretamente da população. Nesse contexto, eu trago aqui alguns dados para mostrar que ainda é equívoco, né, que foram lançados até recentemente por parte da Superintendência Nacional de Defesa Civil, né, do governo federal, e que mostra, né, que embora muitos estudos tenham sido feitos, muitas políticas tenham sido feitas, mas a Bahia está figurando ainda em lugares onde eu acho que a gente não quer, né, que figure. Então esse estudo mostra, por exemplo, que a Bahia está aí no 8º lugar em número de mortes, ainda provocada por desastres naturais, levantamento de uma série histórica de 91 até 2024, então é recente até o ano passado. Então eu acho que a gente tem que de fato se preocupar com essas questões, a gente tem que inserir, né, política, mas políticas que partam da base, né? Eu costumo dizer, quando faço minhas oficinas, que fazia lá em Ilhéus, e discutindo com a população, que muitas vezes o que acontece? Ilhéus é uma cidade, daqui a pouco também antecipando, mas eu acho que é importante contextualizar, que é uma cidade constituída por mares de morro, portanto, na sua quase que totalidade, as populações moram em encostas, né? Mas tem encostas seguras e tem encostas onde o risco ambiental ele é maior. Então, não dá para fazer uma política igual para os 2 lugares, né? A gente precisa pensar quem é que precisa mais. Onde é que eu preciso primeiro fazer uma contenção de encosta e onde é que eu posso deixar para fazer um pouco depois. E muitas vezes as políticas elas não têm essas particularidades com esse rebatimento territorial que eu acho que é importante. Aqui é um outro estudo também que é feito pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, então são dados que estão postos, eu nem trouxe os mapeamentos que a gente faz. Então são 2 estudos que mostram, né, essa questão dos desastres hidrológicos no estado da Bahia e a importância que tem essa discussão, né? Então de 2000 a 2024 você tem esse mapa aí que está em azul, né, onde mostra as áreas que foram as áreas mais afetadas. E aqui a gente tem o índice de risco a inundações, enxurradas e alagamento de 2022, desse mapeamento do Ministério da Ciência e Tecnologia, que mostra que grande parte do estado da Bahia ele tem uma capacidade muito baixa de absorção, né, desses eventos extremos. Uma discussão mais aprofundada com esses municípios que estão sobre essa questão, expostos a esses eventos, né, climáticos, que são municípios que têm mais da sua metade da sua população dentro de uma situação de vulnerabilidade, que moram em áreas que têm algum risco ambiental. Então é preciso que a gente aprofunde dentro dessas questões, né, políticas mais amplas do Estado, essa discussão e essa discussão que venha num conjunto com as populações que são mais afetadas hoje por esses eventos, né, climáticos. Aqui a gente tem um outro mapa também que mostra, está posto aí, eu acho que as prefeituras podem fazer uso, os órgãos também do Estado, que mostra a capacidade que cada município tem de se adaptar a esses eventos climáticos. São estudos importantes que levam em consideração várias variáveis, não é só a variável física, mas também a variável econômica, a variável social, e que são dados extremamente importantes para a constituição de um mapa como esse, que dá base à formulação de políticas. Então, é importante que a gente veja esses estudos, que a gente tenha o conhecimento, que a gente repasse essas informações, principalmente para os municípios pequenos do estado da Bahia. Então, nesse mapa também a gente pode perceber o que está em verde, de amarelo para cima, né? Mostra que esses municípios ele têm uma capacidade muito baixa, né, de adaptação a esses eventos climáticos. Então, significa dizer que, embora a gente já tenha política, embora a gente tenha avançado, mas a gente precisa avançar ainda mais nessas questões para que a gente possa fazer políticas mais setorizadas. Aqui um outro mapa também, né, professor de geografia gosta muito de mapa, eu acho que é importante porque aí a gente interpreta, né, de forma mais rápida. Eu vou chamar a atenção para esse mapa do centro, que é o mapa que mostra o impacto da seca, né, é um outro evento extremo que a gente tem de um lado os eventos hidrológicos, do outro lado os eventos
climatológicos. Então, os eventos de estiagem, eu acho que eles que mais assolam diretamente mais de 50% dos municípios baianos e que, portanto, é preciso que a gente se debruce para buscar formas de mitigar os impactos que esses eventos extremos têm trazido para essa região do semiárido baiano, que daqui a pouco eu vou falar nesses dois extremos que estão aí, né? Então, hoje o INPE já tem estudos que mostram que muitos desses municípios estão saindo da condição de semiaridez para a condição de aridez. Isso é uma coisa que nos preocupa bastante. Com base nesses estudos do INPE, a gente submeteu um projeto ao CNPq em 2023, né, dentro do edital temático para o semiárido, que foi aprovado, onde a gente busca fazer essa relação entre esses dados nacionais que estão postos pelo INPE, que demarcam a aridez já para alguns municípios, e a gente comprova já essa questão de aridez dentro do estado da Bahia, no norte da Bahia, por exemplo, do município de Abaré, né, que está lá no extremo. Então, esse município ele já está entrando nessa condição de aridez. Isso pode provocar uma migração de estresse, né? Que é aquela migração que as pessoas saem do lugar por não suportar mais viver ali diante da vulnerabilidade que ela está. Então, é uma outra questão também que a gente tem que se debruçar, que a gente tem que estudar, porque é possível, né, reverter, é possível que a gente faça com que essa população vulnerável, de modo adequado, com estudo, dando condições realmente produtivas, né, que elas possam permanecer nesses territórios. Então, aqui a gente traz, né? Porque, então, quem são as pessoas mais afetadas? Os mais afetados são aquelas pessoas nas quais o governo do Brasil, ele determinou, dentro das 17 ODS, 3 ODS prioritárias, né? Que é a erradicação da fome, o controle das questões dos eventos climáticos e o combate à desigualdade socioeconômica. Então, portanto, as pessoas hoje que a gente classifica como sendo as pessoas mais afetadas, que estão impostas em todos os estudos, não só nos que a gente desenvolve, são as pessoas, as comunidades ribeirinhas, os indígenas, os quilombolas, população de periferias urbanas, situação de vulnerabilidade, e os agricultores de pequeno porte, principalmente aqueles que estão dentro dos municípios pequenos do estado da Bahia. Aqui a gente tem um mapa da desigualdade socioeconômica do nosso estado, né, e coaduna com aqueles outros mapas que eu já mostrei até agora, que estão submetidos a esses eventos, tanto climatológicos como hidrológicos, né? Então isso também nos preocupa, porque é uma condição muito, eu acredito, sine qua non, que a gente precisa se debruçar para criar propostas de programas, projetos que visem essa mitigação. Esse estudo de 2023 é da FIJAM, né, que é um consórcio entre o SENAI, SEM, Cimatec e uma entidade do Rio de Janeiro, onde ele mostra que 90,4% dos municípios da Bahia, né, tem uma baixa capacidade de desenvolvimento. Isso é muito grave, né? Esses municípios são aqueles mesmos que estão submetidos, na sua maioria, a uma condição de seca, né, ou de aridez, de semiaridez. São aqueles também que sofrem com os eventos extremos de enxurradas, de inundações, deslizamento de terra. Então, a gente precisa, de fato, né, se preocupar nessa questão. O outro mapa é um mapa interessante também, que mostra a questão da vulnerabilidade desses municípios, e a gente percebe que são mapas que têm, né, nas suas cores, semelhanças. Então, as mesmas áreas que são mapeadas como áreas de um baixo índice de desenvolvimento, a gente também tem, do outro lado, essas áreas como sendo as áreas mais vulneráveis do Estado, que, portanto, são essas áreas onde as políticas precisam ser direcionadas. Aqui é um estudo da SEI, né, quem é da SEI aqui está reconhecendo, né, eu li esse diagnóstico recentemente, e que vai nos mostrar, mais uma vez, né, que diferentes órgãos estudam as mesmas questões, muitas vezes falta essa conversa, né, eu acredito, e percebo isso, é uma crítica que eu faço ao escrever, né, de alguns artigos, é essa conversa que talvez falte entre os órgãos, né, principalmente de planejamento, não só do Estado, mas do Brasil e das prefeituras também municipais. Então, eu acho que essa conversa ela pode ajudar muito nesse combate, não só à pobreza, não só à fome, mas à desigualdade social como um todo, e a probabilidade também da exposição a esses eventos extremos, né, climáticos e hidrológicos. A partir de agora, não sei quanto tempo eu tenho ainda, mas eu vou mostrar aqui o exemplo do estudo que a gente vem desenvolvendo, né, há 6 anos. Esse relatório a gente entregou para o CNPq no ano passado, é um dado, é um relatório que está pautado numa série histórica de 58 anos. Né? Então, foram dados buscados mediante as agências aí de pesquisa que desenvolvem estudos hidrogeológicos,
e a gente baixou aí essa série de 58 anos para o município de Ilhéus. E depois a gente fez a extração das estações meteorológicas para a cidade de Ilhéus, que é onde a gente se debruçou, porque é onde a gente tem os maiores problemas relativo aos eventos hidrológicos dentro do município. Ilhéus é uma cidade que ela começa a ser ocupada densamente a partir de 1970. Isso em razão da crise da lavoura cacaueira. Né? Quem conhece a história do litoral sul da Bahia sabe, né, que é um lugar onde a gente tem, né, uma importância muito grande a partir da lavoura cacaueira, e também a lavoura cacaueira ela trouxe uma questão do êxodo rural que é extremamente importante de ser observado quando a gente analisa as políticas, quando a gente pensa em políticas públicas, quando a gente pensa nessa população que ocupa essas áreas de risco socioambiental. Então, é a partir de 1970 que essa população chega densamente a ocupar as áreas de morro, essas áreas que estão em laranja, depois em vermelho e em amarelo, são as áreas mais ocupadas recentemente da cidade. Aqui é um índice de anomalia de chuvas, né, que nos mostra que a partir de um certo momento, o ano de 1980, isso começa a se mostrar, né, progressivamente, onde a gente vai ter Ilhéus está dentro de um perímetro onde as chuvas anuais elas circulam em torno de 1.400 milímetros. Então, a gente teve anos aí como o de 2010, onde a gente teve um baixo índice de chuvas no município, gerando seca, gerando prejuízo, até mesmo para o cacau que não precisa de chuva, mas a gente tem algumas produtos agrícolas que são consorciados. Então, esses produtos também eles sofreram com esse período de estiagem, que até então, né, não ocorria com tanta frequência para o município. A nossa pesquisa era baseada nos protocolos que as prefeituras fazem junto à Defesa Civil Nacional, à Defesa Civil Estadual e à Defesa Civil Municipal. Então, a gente pega esses protocolos que são feitos no momento que os municípios estão enfrentando esses eventos extremos, e aí a gente separa, né, o dia do acontecimento, o local do acontecimento, o risco a que aquela população estava submetida e os danos que aquele evento naquele dia causou. E a partir daí a gente vê a sistemática de ocorrência, né, para cada local. Então, a partir desses dados, a gente separou 4 bairros que a gente monitorou por 4 anos, né, todos os eventos. A gente comprou com o dinheiro do projeto uma estação meteorológica, e a gente sempre que podia, com os alertas da Defesa Civil nacional e estadual, a gente corria a esses lugares, deixava lá a estação meteorológica para que a gente pudesse ver localmente, né? Então, hoje a gente pode dizer com certeza que no Morro do Amparo choveu 45 milímetros, a população tem que ficar em alerta, né? Por quê? Porque a constituição de solo daquela encosta, ela é uma encosta friável, com argila 2:1, que, portanto, em contato com a água, ela se dissolve facilmente. Então, a gente precisa ter uma atenção maior ao Alto do Amparo do que ao Alto do Basílio, onde você vê que é uma encosta com a mesma constituição, mas recoberta por vegetação. Então, são áreas que você tem problemas semelhantes de riscos, né, socioambientais, mas cujas características elas são diferentes. Portanto, precisam ser tratados de modo diferente. Por isso, a política precisa ser uma política setorizada. Aqui eu quero chamar a atenção, não sei se aqui tem geólogo. Obrigada. Não sei se aqui tem geólogo e engenheiro civil. Obrigada. Eu tenho um aluno, né, que ele foi da Defesa Civil de Ilhéus por 12 anos, foi orientando meu. E, junto com ele, no ano de 2020, finalzinho ali da pandemia, o Ministério das Cidades... Não, quando ele era o Ministério da Cidade, a gente conseguiu ganhar um edital. Esse edital visava a construção de encostas. Esse dinheiro foi liberado para a Prefeitura no ano de 2022. E no final do ano de 2022 para 2023 começou a construção dessa encosta. Preste atenção naquela foto lá que está do Alto do Amparo, 2023, né? Ali. Então, esse dinheiro foi conseguido, eu não sei como, né? A obra começou a ser construída justamente no período mais chuvoso da cidade e a encosta começou a ser construída de baixo para cima. Pasme, né? Uma encosta com toda uma constituição física demarcada, né? Com risco eminente,
porque ela vivia coberta por esse plástico aí da Defesa Civil, era o ano inteiro, precisava estar coberto ali com plástico, mas ela começou a sua obra no mês de fevereiro, no mês de abril a cidade choveu em 24 horas 107 milímetros, o que aconteceu? Morro abaixo, dinheiro perdido público, né? Então eu não sei como a engenharia pensou, porque até agora todos os meus estudos, todos os exemplos que eu tenho é que de uma contenção de encosta ela vem de cima para baixo, né? É o correto. Então eu não sei como essa foi construída e a base era concreto, ela está aí na foto, pode ser mostrada, ela vem de baixo para cima. Aqui é um desenhozinho que eu levo muito quando a gente pratica oficina nos municípios, né? Que é para chamar a atenção tanto do gestor e pronto, vou correr. É que a gente leva para discutir com os gestores, né, com a comunidade, com a sociedade de modo geral, mostrando que é preciso que a gente pense o desastre antes de que ele ocorra. Por quê? Porque a situação está mapeada, a situação é conhecida. Então, se a gente se pergunta, né, se os gestores se fizerem, colocarem para essas áreas de risco, esses 3 desenhos, e se fizerem perguntas, né, ao longo do que está demarcado, do que já está posto, eu acho que talvez a gente consiga evitar daqui para frente, principalmente a questão de mortes, né? Ilhéus é uma cidade marcada por essa questão de óbito. Não sei se vocês lembram, 2021, com a enchente que teve em Itabuna, foram 21 mortos, né? Então, eu acho que é preciso que a gente se debruce sobre essas questões para evitar. Né? Isso aqui eu vou passar, não vou falar não. Eu vou falar um pouco das políticas. Então, não é falta de políticas, nós temos muitas políticas demarcadas dentro, tanto a nível nacional, como a nível estadual, como a nível municipal, né? Dentro principalmente do PNDR. Então, a gente tem políticas que vêm desde 1950. Eu costumo dizer que o Brasil é um dos países mais avançados na legislação ambiental. E isso está posto aí, né? Então, não é por falta de legislação, não é por falta de conhecimento. Muitas vezes é por falta de que a gente pense em políticas que estejam na base, né, de quem está de fato sendo atingido por esses processos. Aqui, mais uma vez, são as políticas hoje mais atuais que estão diretamente ligadas a essas questões do fundo climático, né, que financiam essas pesquisas. Eu trago esse triângulo aqui que é importante, política, ciência e sociedade, e a gente só consegue equilíbrio de fato nas nossas ações se essas políticas estiverem basadas pela ciência. Enquanto a gente discutir fake news, enquanto a gente pensar que a ciência está discutindo terrorismo e algo parecido, eu acho que a gente vai continuar, né, polarizando essa discussão e não avançando no que é preciso, no que é necessário. Então, aqui para finalizar, já chegando ao final, é o que não nos falta, né? Não nos falta plano, não nos falta programa, não faltam leis, não faltam conhecimento técnico e científico, que eu acho que tem muito nas nossas universidades. Talvez esteja faltando esse caminho, né? De que os órgãos técnicos, as prefeituras, que o que eu detecto muito na conversa, né, que muitos técnicos que trabalham nas prefeituras, eles não têm conhecimento mínimo sobre as plataformas que podem ser utilizadas para manter essa discussão com o governo do estado da Bahia. Então, eu acho que é importante esse conhecimento. O que é preciso fazer? Eu acho que é preciso que a gente possa unir essas políticas do ponto de vista de pensar ações a curto, médio e longo prazo. Na verdade, o que a gente tem muito quando se fala da emergência climática são ações de curto prazo, é hoje, né? Então, encheu, inundou hoje, deslizou o morro, a gente vai pensar o hoje, né? Eu não vou pensar que essa mesma situação, ela pode acontecer no ano que vem, né? Então, eu acho que nos falta essa perspectiva de uma discussão do mesmo fenômeno para o futuro. Aqui eu trago uma fala do professor Milton Santos, né, dos eventos aí que ele fez, que eu acho que é importante, quando a gente deve pensar, né, o território a partir do cidadão, né, a partir de quem está lá. Então, eu acho que é extremamente importante, quem conhece o professor Milton Santos, em todos os livros dele, em todas as falas dele, ele vai chamar atenção para isso, que a gente não pensa o território sem pensar o cidadão que nele está. Então, a gente precisa pensar a política a partir do território onde está o cidadão afetado pelos problemas. Obrigada. Eu agradeço a apresentação da professora Ednice.